Vamos começar pela regra, PC. Tava um debate aqui sobre se há algo escrito na regra prevendo lances como esse. Assim, vamos colocar, por favor, aqui no estúdio, o malabarismo do Soteldo. Tem algo no texto da regra claro sobre lances como esse do Soteldo ontem, PC? Boa tarde, Rizek, Conrado, Lino, Luiz. Boa tarde a todos. Não, exatamente, textualmente, descrevendo essa ação do Soteldo, não tem. Né? A regra não prevê todas essas situações, inclusive o árbitro no campo de jogo, às vezes tem a questão da imprevisibilidade também. Você não está esperando uma situação como essa que ocorreu com o Soteldo. Agora, aonde pode ser encaixado a aplicação do cartão amarelo é justamente em conduta desportiva, da maneira como o Daronco relatou na súmula. Em conduta desportiva tem uma situação que fala da falta de respeito pelo futebol, e aí entra o debate, a divisão mesmo de opinião em relação a quem acha que isso é válido, que é um entretenimento, que faz parte do jogo, e a avaliação do árbitro, entendendo que isso pode ser, sim, um fato gerador por uma situação de tumulto generalizado. Então, o árbitro tem essa prerrogativa. Qual é a sua opinião, Paulo? Você botou o uniforme de novo, o que você faria? Eu, se estivesse na situação do Daronco, primeiro tentaria agir preventivamente, nem sempre dá tempo, de você aproximar, tipo, vamos jogar, vamos lá, o próprio assistente que estava próximo, talvez poderia ter uma ação preventiva, mas não dando tempo de ter essa ação preventiva. E com tudo o que ocorreu, a minha decisão seria a expulsão de Sebastião Ferreira, porque eu acho que também não justifica a ação do Soteldo, não justifica aquela reação, e eu aplicaria o cartão amarelo para o Soteldo. Muita gente fala sobre o drible do Garrincha, a habilidade que ele tinha, só que ele fazia isso, a leitura que o árbitro faz faz parte da característica do jogador, ele faz isso em todos os jogos, ele faz quando o jogo está 0-0, início do jogo, independentemente do placar, quando o time está perdendo, é uma característica dele jogar dessa forma, ou é uma situação de deboche, de falta de respeito para com o adversário, entra uma questão de ética. A regra textualmente nos diz isso, você pode analisar na conduta antidesportiva, como também na introdução da regra ela fala sobre o espírito da regra do jogo, né? Que o futebol tem que ser baseado na ética, no respeito pelo adversário, inclusive cita que a regra ela não prevê todas as situações. Então, a decisão do árbitro, quando é uma situação que não está prevista textualmente, ela deve ser respeitada, é o que diz a regra. Estamos de acordo, é porque se me chamou a atenção que quando acontece o lance do Soteldo, o Daronco está ali na faixa central do campo, ele olha e não faz nada. Bandeira também. Bandeira também. Então, assim, ele está avaliando... Mas o lance também é muito rápido, né? Sim, ele está julgando ali a reação, né? O que gerou. Sem dúvida. E aí te pergunto, se ele considerou isso uma atitude antidesportiva, não seria, então, o caso de parar o jogo e dar falta em 2 lances para o Vasco? Eu tenho absoluta certeza também, assim, agiria da mesma forma, que se não tivesse ocorrido a reação do Sebastião Ferreira, eu acho que ficaria, no máximo, uma advertência verbal para o Soteldo. Ó, Soteldo, olha, fica atento, vamos jogar. Acho que não teria aplicação do cartão amarelo. Então, a regra, realmente, ela não prevê. Estava acompanhando o bloco anterior, né, sobre essa questão, muito bom, por sinal, o debate, né, sobre essa questão da decisão ficar por conta do árbitro, mas tem essa prerrogativa, sim, quando fala que o árbitro tem que tomar uma decisão que o futebol espera. O que o futebol espera numa situação sobre essa? E aí tem a divisão, quem acha que é... E todo mundo está certo nessa situação. Mas não é necessário, se ele acha que é uma atitude antidesportiva, parar o jogo, então... Isso que eu queria perguntar para o PC, que você respondeu ao Luiz, né, que daria amarelo. Vamos dizer que o Ferreira não apelou. Ferreira ficou ali tranquilo, ele subiu. Você pararia o jogo e daria amarelo para o Soteldo? Muito provavelmente não. Essa é uma avaliação que o árbitro faz de acordo com o desenrolar da situação. Sem a reação do Ferreira, eu não tenho dúvida que na primeira paralisação do jogo, o Daronco se aproximaria do Soteldo. Calma aí, né, Soteldo? Vamos jogar, olha, vamos pro jogo. Chama os capitães. Faz isso não que vai dar ruim, né? Ele ia administrar dessa forma. Deixa eu entender, ainda há pouco você falou que se você tivesse lá e tivesse visto imediatamente... Com essa você iria lá, daria vermelho para ele e amarelo para o... Imediatamente
tentaria fazer um trabalho preventivo no sentido, vamos jogar, atenção, até para tentar frear a reação do jogador do Vasco. A partir do momento que o trabalho preventivo, que não foi feito aí, né, porque realmente foi rápido, o Daronco estava lá próximo da área e o Rafael estava olhando a linha de impedimento. Mas se não tivesse tudo o que rolou, o fato gerador de toda, que não justifica, logicamente, as agressões, foi essa ação do Soteldo, que para mim está fora de uma situação normal, de provocação, mas isso é uma leitura muito minha. Eu até trago aqui para vocês, né, que assim, o meu lugar de fala como árbitro também, às vezes é muito voltado para a questão da regra, porque a minha vida toda eu debati com árbitro de futebol que às vezes tem uma leitura mais da regra, da disciplina. E a minha experiência aqui como comentarista também me faz crescer, porque me faz sair da minha caixa, sair da minha zona de conforto, que é só falar com um árbitro de futebol, e vir debater com um ex-jogador, com um jornalista, de ouvir as opiniões diferentes. Isso faz com que a gente cresça, talvez o cartão vermelho que eu mostraria em 99 para o Edilson, e depois a gente vai ter a imagem, eu corro com a mão no bolso. Põe aí a imagem, para expulsar o Edilson pela embaixadinha. A bola estava em jogo, a bola? Tava Em jogo, olha só. Jogo, a mesma coisa. Essa ação foi exatamente depois do terceiro gol, quando o jogo já estava definido. Enquanto o jogo estava pegado ali, disputado, não teve essa reação, né? E aí, olha só, com tudo isso que aconteceu, com toda essa situação de tumulto generalizado, qual seria a atitude? Claro que depois teve até a revisão do Edilson também, né? Mas a gente tem uma imagem assim, um pouco mais aberta, olha só, eu venho correndo ali com a mão no bolso esquerdo e a minha atuação nesse jogo seria expulsar o Edilson, expulsar o Júnior, que foi o primeiro a chegar e agredir, para tentar controlar a situação. Não tive tempo suficiente, não consegui ter uma reação, né? Mas a gente puder parar um pouquinho, a hora que eu venho correndo ali, olha só, tô ali, ó, tô com a mão no bolso de trás, ó. Roubado, hein, PC? Com a mão aqui. Olha, vou falar de outras coisas envolvendo a arbitragem na rodada. Foram 5 pênaltis marcados nessa rodada, a maioria muito bobos. Eu vou rodar os pênaltis e depois debater o do Santos e outros especificamente. O da Vila Belmiro, que fez o Santos abrir o placar, né? O Pumita Rodrigues, com pouquíssima inteligência, fez aquilo que o Marcos Leonardo pediu, que encosta em mim, ele encostou. O Daronco ignora no campo, o VAR chama e diante dessa imagem o Daronco muda a ideia que ele teve no campo. Pênalti a favor do Santos. Mas olha só, Zé, ele não vem numa velocidade que às vezes ele não consegue dar uma freada. Não, já a gente debate os lances. Eu estou mostrando os primeiros 5 pênaltis da rodada. Eu acho que ele foi pouco inteligente. Aí o pênalti marcado a favor do Bragantino, que o próprio Abel Ferreira disse que mudou o jogo e mudou mesmo. Um pênalti muito bobo, né, na mão do Richard Rios. Aí não precisou de consulta ao VAR. O Wagner do Nascimento Magalhães marcou o pênalti. Pênalti bobo e mudou o jogo mesmo em Bragança Paulista. O pênalti para o Fortaleza por toque no braço do Reinaldo. Esse foi marcado após revisão do VAR. Rafael Claus era o árbitro. O pênalti a favor do Grêmio por pisão do Marcelo Benevenuto no Cristaldo. Também marcado após revisão do VAR. Olha quantos pênaltis foram marcados após revisão do VAR nessa rodada. Por enquanto, só o pênalti do Bragantino marcado no campo. E o pênalti marcado a favor do Flamengo, marcado no campo e depois confirmado como qualquer pênalti, revisto. Mas o árbitro não foi o monitor. Mas ele já tinha marcado em campo. Não, ele marcou no campo. Sim. A revisão foi só para... O VAR não recomendou a revisão. Não recomendou. Você só vai Eles revêem na cabine, mas o VAR não recomendou. Ele só vai se eles tivessem falado que não foi. Mas o lance passou no telão, os jogadores do Bahia ficaram apontando, mostraram. Sim, mas o VAR concordou com a decisão. Ele só iria se fosse para fazer o contrário. O VAR concordou com a decisão dele. Então a gente teve 5 pênaltis na rodada, só 2, eu digo só porque eu acho pouco, só 2 marcados no campo, 3 com revisão do VAR, PC. Exatamente, e o marcado em campo esse do Sávio, também o do Wagner Magalhães, e chama a atenção, porque a gente às vezes acha que o VAR interfere demais, mas falta também a tomada de decisão no campo de jogo, né, do árbitro não transferir a responsabilidade, buscar o melhor posicionamento, tá um pouco mais concentrado, para evitar essa chamada do VAR, né? E a gente estava em cima do pênalti
do jogo que a gente estava comentando, né, do Vasco e do Santos e Vasco, a entrada do Pumita, realmente, Luiz, ele vem correndo sem a possibilidade de parar. Mas, de acordo com a regra, o jogador, quando realiza uma ação e tem contato físico, essa ação acaba entrando em imprudência, que é quando o jogador age sem precaução, age sem considerar o risco ali, a presença do adversário, né? Sem considerar, com falta de consideração, com falta de atenção, age sem precaução, entra em imprudência. Inclusive, ontem a gente estava debatendo a questão do Daronco ter mudado a decisão. No primeiro momento, no campo de jogo, ele chega até a apontar a bola, e faz um choque como se fosse, olha, disputa pela bola, ele aponta, olha só, depois que ele marca a penalidade, olha só, ele continua correndo, olha, está apontando a bola, direcionando a bola, fazendo um gesto como se fosse uma disputa pela bola, e acho que depois o áudio do VAR vai ficar mais claro, mas essa imagem, principalmente a imagem anterior, aquela por trás, a gente vê realmente que faltou, o Marcos Leonardo foi... Né? Eu acho que ele nem estava tão rápido, ele deu mole mesmo. Deu um toque, deu uma segurada, mas o Pumita veio com imprudência, ali, sem freio, né? E acabou tocando ali. Ele nem estava correndo em velocidade 100%, não. Dava para ele parar, ele deu mole mesmo. Ele foi o que o Isaac falou, falta de inteligência. Vendo esse lance, eu refleti ontem com o PC no Troca sobre como o futebol mudou com a chegada do VAR. O futebol mudou com a chegada do VAR e não dá para negar isso. Por exemplo, eu, como Daronco, teria no campo ignorado esse lance, porque não entendo que o choque tenha sido forte o suficiente para o jogador desabar. Calma, antes que o pessoal em casa comece a arrancar cabelo. Eu teria arrancando aqui já. Eu teria feito a mesma coisa do Daronco. Vendo o lance assim, câmera aberta, falei, cara, nada. Quando o VAR te chama e você tem aquela imagem fechada, não tem como não marcar. Então, assim, o futebol mudou. O que a gente antes dizia que era um esporte de contato, não é mais. Contato dentro da área agora, diante das imagens, você marca pênalti. Mas eu teria ignorado no campo também. Para mim, o Marcos Leonardo foi muito esperto ali, dentro da regra, não é que ele foi desonesto. Ele sabe, ele é um jogador muito inteligente, ele sabe que o Pumita não prima pelo alto QI esportivo, o Pumita sem a bola faz muita lambança mesmo, e ele ficou ali, pô, o cara vai chegar, vou desacelerando. Porque a bola estava mais pro Pumita, ele desacelerou e o Pumita fez exatamente o que o Marcos Leonardo queria, que é encostar nele diante do toque, do esbarrão, ele se joga e a imagem obriga hoje o juiz, ao rever o lance na cabine, a apitar. Mas no campo eu teria ignorado também. Tem muita gente achando que não foi quando olhou rápido, porque está olhando só em cima o braço. O toque é muito leve embaixo, mas é em cima, né? Mas é embaixo com a perna que ele bate joelho com joelho na coxa. Mas tem gente que fica olhando só a parte de cima, muito leve, mas embaixo... O Marcos Leonardo entra na frente, ele dá um totozinho ali que desequilibra lá na perna, enfim, que estava indo na bola. Mas assim, o futebol mudou com o VAR, você tem que ter um cuidado redobrado hoje. E aí jogador de baixo QI, esportivo, tô falando, né? Faz muita lambança em tempos de VAR mesmo. Eu acho que isso aí foi uma lambança do Pumita, totalmente desnecessário. O Pumita, principalmente defensivamente, são alguns lances nesse Campeonato Brasileiro que o Pumita tem falhado. Esse, para mim, foi mais um, que, de novo, era um momento que o Vasco estava bem na partida. Diferente contra o América, o primeiro tempo do Vasco contra o América foi muito ruim. Ontem, o Vasco estava fazendo uma boa partida na Vila. Esse pênalti aí muda completamente. Mas estamos de acordo que aquela frase, futebol é um jogo de contato, com o VAR é mais ou menos um jogo de contato. A imagem salta muito aos olhos, cara. Contato cauteloso agora. Você tem que redobrar o seu cuidado para marcar agora. E ontem, né, dentro do nosso bate-papo aqui no Troca, o Grafite estava falando dessa questão da área proteger o atacante, né? Desde que o atacante ele não estique a perna, vai buscar o contato para poder provocar e simular a penalidade, que não foi o caso, né? Do Marcos Leonardo, que chegou primeiro, dá um toque na bola e o Pumita em nenhum momento tocou na bola e só atingiu o adversário. Em relação ainda ao comportamento da arbitragem, chama a atenção que nessa rodada a comissão de arbitragem escalou 9 árbitros da FIFA. O único que ficou fora foi o Wilton Sampaio. Se a gente colocar do 11, né, porque a Edna apita com regularidade também, então não apitou a Edna não apitaram a Edna e o Wilton Sampaio. E aí, completando a lista, apitou o Leandro Voaden, que é da categoria Master, muito experiente também. Então, numa rodada, num campeonato que tem 8, 9 árbitros jovens que estrearam nessa competição, nessa rodada especificamente, mesmo buscando a segurança,
com árbitros da FIFA, foram 7 mudanças de decisão. Ontem no Troca até comentei 8, né? E o Mansur rapidamente me corrigiu, porque o pênalti do Flamengo foi marcado em campo, foi mostrada a revisão no telão, mas foi confirmada a primeira decisão do campo de jogo. Então, realmente um número muito alto, é o número de mudança de decisão da 7ª e da 12ª rodada. 7 mudanças de decisão em 9 jogos é um número muito alto, é o recorde nesse campeonato, né? Contando com a 12ª e a 7ª, e tem um jogo de hoje, que a gente espera que o Braulio Machado tenha uma boa atuação, porque senão vai passar a ser a rodada com mais mudanças de decisão. Tem até uma explicação, hoje debatendo com alguns amigos da arbitragem, para a gente ficar até atento nas próximas rodadas, Rizek e amigos, porque no mês de outubro é o mês que a CBF define os árbitros da FIFA da próxima temporada. Então, é o mês que os árbitros passam por avaliação física. A gente sabe que a indicação para o quadro da FIFA, por mais que a comissão de arbitragem defenda o critério técnico, mas tem muita política, muitos pedidos, muita pressão das federações. E eu me recordo, assim, quando eu apitava, que nesses meses de setembro, outubro, novembro, que são os meses de definição para a lista, fica na cabeça do árbitro, vou continuar no quadro da FIFA, não vou. Teve árbitro da FIFA que foi afastado, né, nesse campeonato, então fica aquela preocupação. Então isso, se não tiver um cuidado, uma atenção, um trabalho por parte da comissão de arbitragem, até na parte emocional, psicológica mesmo, de dar uma garantia para aqueles que vão permanecer no quadro do ano que vem, isso muda, porque o cara está treinando ao máximo para poder passar no teste físico, o cara está apitando e, às vezes, situação que poderia ter sido marcada no campo de jogo, a gente precisa discutir se a cabeça do árbitro está exatamente no jogo ou se está aí pensando no quadro da FIFA, vou ser sacado, não vou. Eu já passei muitas vezes por essa situação e influencia muito no rendimento no campo de jogo. Vou falar um pouco da parte técnica, né? Que atuação do Marcos Leonardo ontem. A gente fala muito mais da garotada do Endrick, do Vitor Roque, porque os times deles são mais protagonistas, né? Jogam Libertadores, disputam coisas maiores. O Santos está numa situação muito ruim tecnicamente, mas que jogador, cara. Que jogador. Imagina se ele tivesse numa equipe mais forte. Como a gente não falaria dele, como hoje fala do Vitor Roque, como fala do Endrick. Concorda? Não, ele é um jogador espetacular. Ele viveu um momento de instabilidade recente por causa da possibilidade de transferência dele para o futebol europeu, tudo aquilo que envolveu o dia a dia dele, que o abalou bastante. Os 2 dias que ele ficou sem treinar, aquilo tudo que mexeu com ele e mexe com qualquer um mesmo. Mas já faz pelo menos uns 2 anos que eu digo que ele é o melhor centroavante, ou pelo menos entre os jovens, o que mais tem valor imediato. O Endrick é uma aposta futura, o Vitor Roque era também essa aposta futura. Ele, desde o ano passado, eu achava que era jogador para o Santos ou aproveitar melhor, num contexto de time melhor, ou então fazer uma negociação absurda. Ele é um jogador fora do comum. O gol dele ontem mostrou a facilidade que ele tem dentro da área. Assim. Eu não acho o Marcos Leonardo aquele craque fora da área, aquele jogador tecnicamente refinado acima da média. Só que a capacidade dele de fazer gol e de ser esperto ali dentro da área, inclusive esse pênalti mostra isso, é muito acima da média. Eu vejo o Vitor Roque acima dele, mas é questão de gosto, o tempo vai dizer, pela questão física. Né? O Vitor Roque tem uma explosão assim que eu acho que o Marcos Leonardo não tem. Né? Ele é muito rápido, ele tromba com o zagueiro, e assim, eu acho que essa parte física do Vitor Roque pode ajudar mais na Europa. Mas o Marcos Leonardo, ele assim, dentro da área, ele é enjoado, né? Ele sabe fazer gol. Esse gol de canhota dele, esse aí que a gente tá no telão ali... Ah, não, isso aí é o pênalti, né? A da passada, né? Porque ele não dá tempo nem do goleiro pensar, né? O Zico falava muito isso, né? O chute tem que ser rápido, né? Pro goleiro não ter tempo de firmar. Ele faz isso e chuta com a perna esquerda, né? Que não é a preferida, como você disse, ajeitando a passada. É gol de quem é diferenciado. Na passada, né? Ele faz o gol de canhota. Esse é o gol, ó. Tá aqui, ó. Aí, ó. Olha o Léo Jardim. Quando o Léo Jardim pensa, aí o cara já tá chutando. Ele achou que ele fosse dominar. Perdão? Não é um Saúde! chutinho. Obrigado. E não é um chutinho qualquer, é uma bola com pressão. Isso, rasteirinha. PC, falamos dos 5 pênaltis e das expulsões da rodada. Tem polêmica na falta que o Canu fez no Gerson e foi pro chuveiro mais cedo no Maracanã, sabe? Não tem polêmica, uma expulsão correta, porque era sim uma situação clara de gol. Às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Essa questão da direção da bola, né? Às vezes apontando que a bola estava em direção à linha de fundo, em direção à bandeira de canto, né? Mas o Gerson é um jogador canhoto. Se a gente parar na repetição, no momento da falta, depois na câmera 1 é até melhor, né? Essa é uma imagem mais fechada que vai mostrar a falta. Mas se a gente parar exatamente no momento que ele é agarrado pelo Canu,
Olha só, pode seguir aí uma disputa normal, o Gerson toma a frente, domina a bola, pode seguir mais um pouquinho. Aí, ó, se a gente parar agora aqui, ó, no momento que ele é agarrado, ele dá um toque e vai na direção do gol, né? É um jogador canhoto que rapidamente vai dominar essa bola, tá praticamente ali na meia-lua. Então, aquele leve deslocamento em relação ao mastro de campo não descaracteriza a situação clara de gol, né? Uma falta fora da área, mesmo se tivesse sido dentro da área, também seria expulsão, porque foi por agarrar, não teve disputa de bola. E aí os 4 Ds que são avaliados, né? A distância próxima, muito próxima, a direção. Tem sim, apesar desse deslocamento, mas se ele não é agarrado, ele domina e faz o gol. A presença dos defensores, só tinha um goleiro pela frente, não tinha. E o domínio da bola, que já estava com a bola dominada. Então, portanto, vamos para a polêmica de verdade. A gente fala muito do nível da arbitragem brasileira e compara com o país onde a arbitragem é... Mais importante do que a pressa. Então, às vezes, a gente reclama muito essa coisa da demora no processo de revisão. Então, por outro lado, você não pode Antes demorado do que errado, né? Exato. Você não pode ser rápido e errar num lance que é tão cristalino como foi esse. E na cabine do VAR, além do VAR, que vai analisar a situação... O auxiliar, ele anula o gol. Ele anula o gol. Cometeu um erro. E o VAR, em vez de corrigir o erro, confirma o erro dele. Confirmou, porque, segundo o comunicado da empresa que administra a arbitragem, o VAR entendeu que o campo tinha dado gol. Então, completa falta de atenção no jogo, de concentração. Você tem o VAR, você tem um AVAR. Então, ele só pode seguir a decisão de campo. Ele achou que tinha sido dado o gol. Eles divulgaram esse áudio, PC? Não, na Inglaterra, assim, não tá tem tão acesso bizarra ao essa áudio. Mas história. a comissão de arbitragem fez uma nota admitindo o erro. oficial. Não, sim. Admitiu o erro. Mas é que essa forma de admitir E tá tão afastou bizarra que eu todos tô os achando envolvidos. que... Será que Afastou não... todos os envolvidos. Não pode ter um erro, sei lá, um outro tipo de erro, eles estão falando isso, porque os caras estão sempre conversando. Ah, não, tá impedido, tá legal. Mas quando o achei muito estranho, mesmo a justificativa. Quando o lance é muito... Quando o lance é ajustado, né, no jargão da arbitragem, o lance difícil, você fica ali na dúvida, né? Olha, vamos checar, mas esse lance visualmente já dava para perceber que a posição era E a boa. primeira vitória do Tottenham, no estádio do Liverpool, no novo estádio do Liverpool, aliás, no estádio do Tottenham, né? Primeira vitória do Tottenham no novo estádio do Tottenham, com gol no final, foi 2-1, quer dizer, esse gol mudou completamente o jogo. Vamos voltar rapidinho no tema. Foi pênalti pro Flamengo, Paulo? Desculpe. Achei pênalti, foi pênalti. O Gilberto é imprudente, tem o toque. Eu fiquei na dúvida. Teve o toque do Gilberto no pé do Bruno Henrique, que chega primeiro, não chega de forma perigosa, porque o jogo perigoso é quando vem de sola, coloca em risco o adversário, ele chega primeiro e domina a bola. Esse é o chamado pênalti sem querer. Não tem, a intenção dele era chutar a bola, mas o Bruno Henrique foi mais rápido e aí o que você precisa avaliar, o que foi mostrado no telão e causou realmente uma comoção grande no estádio, é que o VAR estava avaliando se teve o contato ou não. É a chave aí. Mas teve o contato, realmente o pé do Bruno Henrique dá até uma certa balançada, olha só, na hora do chute, tem o contato mesmo. Sem querer, foi de forma imprudente, chegou atrasado, o pênalti foi bem marcado. Até gerou uma dúvida, porque, olha, foi mostrado no telão e o árbitro não foi ao monitor. Não foi, porque a primeira decisão dele no campo já tinha sido a marcação do pênalti, então o VAR abriu o processo ali de checagem e revisão e confirmou a decisão. Que mérito do Bruno Henrique, ele foi muito veloz, muito ligeiro ali para tocar a bola e deixou o Gilberto em maus lençóis. Em cima, rapidamente, Rizek, em cima do que o Conrado colocou, pode ser sim uma avaliação, uma investigação, se houve falha na comunicação do VAR. Pode ser uma das causas. Porque o assistente, nessa jogada, ele já fala, delay. Ele está avisando que está deixando a jogada seguir e vai levantar no final da jogada. Então, pode ser algum problema, alguma falha em equipamentos, na comunicação, porque, assim, Você acha que na inacreditável. comissão de arbitragem da CBF vão comemorar assim, olha aí, ó, falam tanto da Premier League, os comentaristas. Com certeza. Também Sem acho. dúvida, quero ver falar agora. Vamos ver se vai estar no programa hoje. Pra eles eu falo, eu troco. Então, gente, não vamos também perder de vista, né? Na média, Os acertos. eles acertam muito mais. Mas do que eles a têm gente. errado muito, e principalmente essa temporada. Tem sido muito reclamado o VAR Na média, Premier League. eu ainda- prefiro. Principalmente as decisões Mas ali eu tô em campo. com o Daronco, cara. É mais fácil apitar na Premier League. Os jogadores se sim. respeitam mais claro. e são muito mais profissionais. Claro, Com certeza. os juízes também. Também. Aliás, eles são profissionais de fato lá. Sim. Ao contrário daqui, quando eles não podem ser profissionais.